Fala pessoal, tudo bem? Perdoe um pouco a minha ausência aqui nesse canal, tá? É que eu estou numa fase um pouco corrida da minha vida, então é difícil manter mais de um canal ao mesmo tempo, né? Então a minha prioridade é o de política, que é o que eu tenho tido mais ganhos, mas eventualmente eu apareço aqui, tá? Que nem nós vimos nos dois últimos vídeos do canal, pessoal, a história de Judas é improvável. Ali é só uma tipologia com Judá, que Judá vendeu o seu irmão, José do Egito, e Judas vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Mas a história é completamente sem pé nem cabeça, ela não tem nem respaldo na realidade. E nós vimos também que Barrabás também é improvável, Barrabás também é só uma tipologia. Os romanos não tinham por hábito soltar nenhum preso, não tem nenhum registro histórico disso, tá? Até porque se fosse um preso que se rebelou contra o Império, seria pior ainda. Jamais eles soltariam, eles matariam esse preso, tá? Condenaria a morte, pena capital. Deixa eu passar só essa sirene chata aqui, que tá passando. Pronto, aqui onde eu moro é complicado. Ele não menciona os outros presos também que não foram levados para serem propostos a serem soltos, tá? E uma série de incoerências ali. Agora, o julgamento de Jesus, como nós temos na Bíblia, pessoal, ele também não tem respaldo nenhum na realidade, fora a questão de Barrabás. Vou explicar para vocês por quê. Segundo a Bíblia, Jesus foi julgado na véspera da Páscoa, apesar dele já ter comido a Páscoa, né? Que nem eu falei para vocês, essa é a maior contradição da Bíblia. O cara está lá vivo, celebrando a Páscoa, mas ele morre antes da Páscoa. Ah, amadinho, João e os sinóticos usaram calendários diferentes, tinham 2 calendários na época, amadinho, você é um herege. Isso não mata a contradição, pessoal, porque mesmo se eles tivessem usado calendários diferentes, ambos citam a Páscoa. Então não importa se a Páscoa é no calendário juliano ou gregoriano ou no calendário chinês, não importa. A partir do momento que eles citaram a Páscoa, a contradição continua. Afinal, ele estava vivo ou morto? Então a gente não sabe exatamente quando foi o julgamento de Jesus, mas acredita-se, segundo a Bíblia, que teria sido na véspera da Páscoa, porque ele foi tirado da cruz antes de começar a Páscoa, né, no dia da preparação. E aí o que acontece, pessoal? O Sinédrio, segundo a Bíblia, se reuniu para julgar Jesus. Levaram ele para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote. Também não tem o registro exato, tá, disso na história. Tá vendo? Aqui passa até navio. Tô brincando, é umas buzinas chatas aqui. Mas enfim, não tem nem registro histórico de quem que era o sumo sacerdote naquela época. O livro de Atos chega a falar que tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que também não é verdade, tá? E parece até que Joséfo mencionou um período assim que os dois dividiam o sacerdócio, mas não bate muito bem exato com a história da Bíblia, tá? Mas isso seria tema para um outro vídeo. E o Sinédrio, pessoal, ele jamais se reuniria numa véspera de Páscoa. A Páscoa era a festa mais sagrada para os judeus, aliás, é até hoje, a festa do Pêssar. Então o Sinédrio não iria se reunir numa véspera de Páscoa para julgar ninguém. Eles iam estar preocupados vendendo fermento, comprando cordeiro, fazendo os preparativos para poder ceiar a Páscoa, não em julgar ninguém, tá? Então a prisão de Jesus pela época já seria uma aberração, né? Seria uma heresia para o judaísmo e numa data também que não é propícia. O próprio julgamento dele com o Sinédrio ali seria completamente improvável, segundo a realidade histórica. Um julgamento judeu, pessoal, tinha que ter 2 testemunhas, tá? Inclusive é daí que vem as 2 testemunhas do Apocalipse, tá? Que tinha que ter 2 testemunhas que dissessem que aquela pessoa cometeu algo errado. Porque eles achavam que era injusto você prender uma pessoa sem testemunho ou com testemunho de uma pessoa. Alguém podia estar inventando só algo contra alguém por vingancinha, né? Lembra o cenário político atual, mas enfim. E um julgamento no Sinédrio, pessoal, ele demorava 40 dias. Segundo as fontes de Talmud que nós temos, o Sinédrio ele evitava condenar qualquer judeu à morte. Na verdade, existem quase 0 condenações à morte, muito poucas nos registros históricos. Porque eles tentavam dar toda a chance da pessoa se defender, apresentar suas testemunhas também, sua versão, às vezes só uma punição mais severa, ou pagar algum tipo de multa, porque o Sinédrio não tinha intenção de condenar, principalmente um judeu que era do próprio povo. Então eles faziam todo o marabalismo para tentar evitar a condenação de alguém. Então o julgamento tinha que durar no mínimo 40 dias, para dar o tempo da pessoa apresentar a defesa. O de Jesus é relâmpago. Ele está no Monte das Oliveiras rezando, vem com paus e varas para prender ele, já vai para a casa do Caifás, e no outro dia ele já é julgado pelo Herodes, e naquele mesmo dia que ele é julgado pelo Herodes, ele é crucificado e morre em poucas horas. Isso também é improvável segundo a história, pessoal. Segundo os historiadores mais sérios, uma pessoa que era crucificada por Roma, primeiro que não era uma cruz, apesar de ter a cruz assim em T, mas era muito raro os romanos usarem essa cruz em T, porque os romanos crucificavam muitas pessoas. Quem nunca viu, por exemplo, aquele filme Espartaco, já viram? Que era um escravo rebelde que se rebelou contra Roma. No final você vê milhares de pessoas crucificadas. Mas para você crucificar muita gente, não ia dar tempo de você pegar cruz por cruz e ficar colocando uma travessa nela. Então geralmente era um poste, como defendem os testemunhas de Jeová. Nisso eu concordo com eles. Segundo, o prisioneiro podia demorar de 3 até 5 dias para morrer.
Na verdade, o que causava a morte era o sufocamento, que a pessoa ficava ali pendurada, o peso do corpo, por causa da gravidade, puxava para baixo, então a pessoa acabava sufocando, de ficar pendurada ali. Inclusive, alguns historiadores falam que Jesus poderia até ter caído da cruz, né, porque seria o certo, porque ele era comilão e beberrão, segundo a Bíblia. Então supõe-se que ele era um judeu muito grande e gordo, porque bebia e comia muito. Então Jesus deveria ser um gordo quando foi colocado na cruz, tá? E o julgamento demorava alguns dias. Tanto que o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, ele fala que José de Arimateia foi pedir a Pilatos, foi a Pilatos, foi Pilatos, ele foi pedir o corpo de Jesus, que já tinha morrido, e Pilatos fica impressionado que ele já tinha morrido. Está no Evangelho de Marcos. Por quê? Porque não era comum a pessoa morrer tão rápido assim. Então, tanto que os outros 2 ladrões não são mencionados, né? Que a Bíblia fala que eles tiraram os corpos da cruz antes de começar o dia da preparação, antes da Páscoa, mas eles não falam dos outros 2 ladrões. Por quê? Porque talvez eles estivessem vivos. Porque uma crucificação demorava no mínimo uns 3 dias para a pessoa morrer. Era um processo lento e doloroso de morte. Então, como se passa a história de acordo com os evangelhos, pessoal, nós temos um leque de impossibilidade histórica. O cara é preso de noite no Monte das Oliveiras, já vai para a casa do Caifás, o Sinédrio já julga ele julgamento relâmpago, que deveria demorar 40 dias. No outro dia ele já está lá perante Pilatos, Pilatos lava a mão, já manda crucificar o cara. Antes de terminar o dia, ele já estava morto. Então, pessoal, isso não tem lastro na realidade. Isso mostra que a história é só uma construção teológica, não é uma história real. Porque uma história, para ser real, ela tem que respeitar minimamente os critérios da cultura da época em que se passa a história. Eu não posso, por exemplo, escrever uma história aqui sobre o Brasil e falar assim: olha, o Bolsonaro foi lá, fez um desafio ao Xandão, um jogo de pôquer, o Bolsonaro ganhou e o Xandão teve que encerrar o processo dele. Foi isso que aconteceu com o Jair Bolsonaro. Tem respaldo na realidade? Não tem. Pode um condenado, ou um réu, perdão, e simplesmente fazer uma aposta com o juiz e encerrar o julgamento? Não. Eu estaria inventando uma história que não bate com a história real. Olha lá, o Bolsonaro foi lá, fez um joguinho, uma aposta, pum, Xandão encerrou o processo dele. Até porque nós temos uma outra história em paralelo, que é a do Lula, que foi preso. É a mesma coisa, nós temos outros relatos de prisioneiros romanos, de pessoas que foram julgadas no Sinédrio, e nenhuma bate com a de Jesus. A de Jesus chega a ser absurda, o que mostra que é completamente improvável, tá? Então, pessoal, esse julgamento de Jesus, conforme nós temos na Bíblia, é mais uma evidência de que o Novo Testamento é só uma construção teológica, porque ele não tem respaldo na realidade. E quando você lê o Evangelho, você pode perceber, é tudo muito rápido, é relâmpago. Pum, ele é preso, já vai para o Sinédrio, já no outro dia já está perante Pilatos, depois ele vai para Herodes, volta para Pilatos, é crucificado e morre no mesmo dia. Não dá, né, pessoal? Realmente é uma história relâmpago, que não condiz com a realidade, tá bom? Então tá aí, pessoal, só mais um videozinho aqui, tá? Continuando abordando a farsa do Novo Testamento. Lembrando que eu tenho um e-book sobre isso que eu vendo, tá? Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like, ativa o sininho, considere entrar na lista de aviso, compartilhe os vídeos aí nos grupos que vocês fazem parte. Agora eu tenho o QR Code aqui também, se alguém quiser colaborar com o canal, tá bom? Fique à vontade. Comente também o que vocês acharam. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima.